olha só, o torcedor do Bahia tá confiante. A gente viu a galera nas ruas, a galera falando aí 2-1, Dona Cida maravilhosa, um beijo. Vem cá, Marisson, para eu mostrar minha bancada aqui. Nelsinho Góes, Jailson Baraúna com a gente. Seguinte, hoje tem Bahia, hoje tem Copa do Brasil. Bahia não vence há 4 jogos. Bahia está nessa situação difícil aí, vira a chave, é outra competição, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre esse time, sobre as escolhas do Rogério Ceni, o que ele pode colocar em campo, o que ele pode fazer de diferente e, principalmente, né? Tirar ali uma raça, uma entrega dessa equipe, porque perder acontece, não vai ganhar todos os jogos, né? Mas a forma com que está perdendo tem preocupado e decepcionado a torcida. Baraúna e Nelsinho. Tem decepcionado, principalmente pelo que esse time fez antes. A gente comentou muito ontem nos acréscimos que parte do que estava sendo feito, estava sendo dado ao torcedor, fugiu um pouco da normalidade, da régua de normalidade. Claro, o Bahia fez a mais até do que todos esperavam, né? Ele tem um primeiro trimestre bom do ponto de vista de pontuação, de números, ruim do ponto de vista de conquistas. E aí, entra no Brasileiro, ele começa ganhando e brigando, diferindo apenas no saldo de gols pela liderança da competição, entre primeiro, segundo, terceiro. Isso trouxe para o torcedor a esperança do algo mais. De repente, quando não ganha 4 jogos, aí assusta, né, Nelson? É verdade. O Bahia, eu acho que o Bahia é uma equipe que tem um elenco ali para dentro do G8 balançar, né? Vai ter instantes que ele vai estar mais intenso, mais efetivo, ele vai adiantar um pouquinho, quando ele oscilar, ele desce um pouco, mas ele não deve sair desse G8. Eu acho que ele tem que colocar isso aí como meta, isso dentro do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é uma outra competição que o Bahia vem avançando, enfrenta a equipe do Botafogo e o Rogério, eu acredito que busque reencontrar a melhor forma que a equipe joga, que é tendo a bola, o Bahia gosta sempre de controlar o jogo, dentro ou fora de casa, é uma característica. Teve uma certa deficiência na criação e finalização. Isso também faz parte, mas tem um jogo delicado, né? Porque a equipe do Botafogo é forte, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa, já sofreu com o Bahia lá. Então está, de certo modo, remediado contra isso. Um jogo igual. Jogo bom para assistir, claro que o torcedor, né, vai viver a emoção do jogo, mas um jogo de muito bom nível e às vezes você vence uma partida dessa, que é na Copa do Brasil, você também se recupera em termos de Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, então, ver como foi a preparação do Bahia para essa partida de hoje, para enfrentar o Botafogo lá no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. Depois de mais um tropeço na Arena Fonte Nova, o Bahia está pronto para enfrentar o Botafogo hoje pela Copa do Brasil. Depois do empate com o Internacional na Arena Fonte Nova, o Bahia chegou ao 4º jogo seguido sem vencer, algo inédito na era Ceni. A última vez que isso tinha acontecido foi em julho do ano passado, quando o time ainda estava sob o comando de Renato Paiva. E para piorar, 3 dos 4 jogos dessa sequência foram dentro de casa. É difícil, logicamente, você não pontuou em casa, seu torcedor sempre esperando, né, os 3 pontos, pesa bastante pra gente. Cada 3 dias tem um jogo, nós temos que tentar levantar a cabeça. Eu entendo, logicamente, a decepção, a tristeza, mas a gente não pode parar, porque a dificuldade vai existir ao longo do campeonato, nós temos que voltar a vencer. E além do mau momento dentro de campo, o elenco ainda está passando por uma série de lesões e suspensões em meio ao calendário apertado. Contra o Inter, foram 6 baixas, 3 por lesão e outras 3 por problemas físicos. Ainda assim, Ceni não nega que a equipe vive uma má fase. Não precisa me falar que o time caiu de rendimento, porque seria burrice da minha parte dizer, não reconhecer que houve essa queda. Um pouco da parte física, um pouco da parte técnica, e eu acredito também que com o passar do tempo e com o espaçamento dos jogos, nós vamos ter mais energia, ter boas trocas, mas temos que enfrentar agora, nesse momento circunstancial, o distanciamento pequeno entre um jogo e outro. Agora, o time vira a chave para a Copa do Brasil. O esquadrão encara o Botafogo nesta terça, no Newton Santos, pelo jogo de ida das oitavas. E mesmo com o mau momento do time, o torcedor segue confiante em busca da classificação. Tem que confiar, né? Quem é torcedor
Não sou fanático, mas sou torcedor de coração, tem que confiar, né? Quanto mais o time é ruim, mais ele perde. Quando ele joga com um time melhor, realmente ele ganha. Então eu acredito que ele vai dar a virada. Essa lógica do torcedor é boa, viu? Tipo assim, ó, quando joga com um time bom, mas quando joga com um time ruim é pior, Pois enfim. rapaz, aproveitar e mandar um abraço pro Paulinho, Murilo, todo mundo que tá assistindo. O Cinei, que é pai do Sidney. Galera na ilha. Lá na Ilha de Maré, disse que sua audiência lá é estourada. Um beijo. Gigante, um beijo, toda a Ilha de Maré. E, assim, tem lógica. Tem. Apesar de meio atravessado. A mobilização é sempre maior, né? Sempre maior. E assim, o time, do ponto de vista do torcedor, Ju, o time chamado grande, ele joga e deixa jogar. O time que se acha menor, Nelsinho, ele vem para praticar o antijogo. Ele não quer que você jogue e quer uma bola. Então, isso pode favorecer o Bahia, o fato de jogar contra um time que joga e permite jogar. Isso aí. Agora, já que estamos falando de Bahia hoje, vou começar com você. Qual a escalação do Bahia para o comentário de Nelsinho? A minha seria o Marcos Felipe, ainda, né? Gilberto, se puder, Gabriel e Canu, ou Vitor Hugo. Para mim, o lado esquerdo, eu colocaria o Iago. O meio de campo, que todo mundo já sabe, Jean Lucas, Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli. No ataque, eu mudaria. Eu traria Everaldo e Biel. Venha para Nelsinho, Alisson Moraes, porque o nosso professor... Comenta o que ele escalou, é isso? Nosso mestre... Não, eu quero saber o que você muda nesse time. Não, eu acho que o Rogério pode manter ainda, porque o Bahia está na linha limítrofe, né, dele optar por alterações, inclusive de sistema, ou manter. Eu acho que esse seria mais um jogo para ele deixar o modelo que ele vinha atuando. Caso não funcionasse, aí dentro do Campeonato Brasileiro, ele já poderia encontrar uma outra forma, com 3 atacantes, seria uma opção também. É um jogo importante para o Bahia, né? E um jogo que precisa ter atenção, jogar com segurança, né? Porque sabe que precisa garantir aquele resultadozinho para a partida de volta aqui na Arena Fonte Nova. Então vamos dar uma olhadinha nessa campanha do Bahia, né? Nas últimas rodadas aí, quando se fala em Copa do Brasil. É noite de Copa do Brasil. A pausa na competição foi longa, mais de 2 meses desde a disputa da última fase. Vamos relembrar como foi a caminhada do Tricolor até aqui. Na primeira fase, o adversário foi o Caxias. A classificação foi difícil. Nos pênaltis, Marcos Felipe foi um herói. Depois veio o Criciúma. Vitórias dentro e fora de casa. Classificação tranquila. Agora o Bahia tem pela frente o Botafogo, vice-líder do campeonato e vive a melhor fase do clube em anos. O Alvinegro já veio até em Salvador pela Copa e eliminou o Vitória na última fase. O Tricolor chega pressionado para o duelo. As atuações dos últimos jogos não têm agradado a torcida. O Botafogo vem de derrota no Brasileirão, 3-0 para o Cruzeiro dentro de casa. Resultado que fez os cariocas perderem a liderança do Campeonato Brasileiro. As duas equipes já se enfrentaram esse ano pelo Brasileirão, com vitória do Tricolor baiano lá no Rio de Janeiro. A premiação em caso de classificação está na casa dos 3 milhões de reais. Valores que motivam ainda mais as duas equipes. A bola rola no Newton Santos hoje, 9h30 da noite. E a briga pela vaga na próxima fase vai ser com grandes doses de emoção. Olha só, tem um nome aí que está pedindo passagem. O torcedor tem falado nos últimos jogos. Biel tem sido aí solicitado pela torcida para ser titular. É uma possibilidade para hoje o Biel aparecer entre os 11 primeiros e quem sairia para ele entrar? Pode sair o Tassiano, pode sair o Everaldo. Eu acho que tem que entrar o Biel. E aí quem sai pode ser um dos dois. Por Everaldo ter mais características naturais de atacante, eu manteria o Everaldo como atacante, tá? E entraria com o Biel. Mas se ele mantiver o Tassiano, que tem feito mais gols até do que o Everaldo, não é nenhum absurdo. Mas eu escolheria um dos dois para tirar. Ah, mas Baraúna, por que então você manter Cauli em campo? Pelo poder de decisão que Cauli tem, de construção,
de arrasto. E tem esse contraponto. Enquanto muitos estão pedindo a entrada do Biel, né? Uma grande parte também pede a saída do Cauli. Eu acho que dá para jogar os dois. E acho que os dois jogando cresce. Foi assim no primeiro tempo, né? O senhor até falou que o primeiro tempo do Bahia foi um bom primeiro tempo. Não foi espetacular, mas foi um bom primeiro tempo. Justamente porque no Biel, o Cauli encontra um parceiro para velocidade, agilidade, para o pensamento rápido. Não que o Everton não faça. O Everton faz com a bola. Ele faz a bola ser rápida, né? Então, assim, acho que é um Bahia mais leve. Um Bahia mais capaz de quebrar as linhas do Botafogo e explorar essas deficiências que a zaga do Botafogo oferece recorrentemente. São duas ambições diferentes, né? O torcedor quer que tenha uma mudança, Baraúna traz uma formação mais leve, mais rápida. Se ela funcionar, ótimo. O treinador, ele luta para que a formação antiga dele apresente um bom jogo e ele recobre essa condição anterior e não tenha que mexer tanto. Você deu a opção do Biel no lugar dos dois, de qualquer um dos dois atacantes, pode ser, como ele também pode entrar, Bará, e sair o Cauli e o Tassiano vir fazer a posição do Cauli, como pode também fazer com 3 atacantes, né? Então, o Rogério tem um leque de opções, tem bons jogadores, o elenco do Bahia é bom, deu a oscilada que faz parte do campeonato, agora tem que reagir rápido. A Copa do Brasil é uma outra competição, o que vale é a soma do resultado dos 2 jogos, né? Então tem que ser muito cirúrgico, né? Quem vai ao campo do adversário tem que ter uma partida muito assertiva. As oportunidades que surgirem você tem que fazer, porque naturalmente quem joga em casa pressiona um pouquinho mais. E aí trazer o jogo para a Fonte Nova, para a Arena e voltar a fazer o mando de campo. O torcedor que falou antes ali, como é o nome dele? Tony. O Tony. Não, que estava com o Tony Ciro. Ele falou uma coisa que é verdade. O Bahia perdeu os últimos 2 jogos em casa, mas 2 jogos em 20, né? Então o Bahia tem uma média em casa muito alta e ele tem que pensar por esse lado positivo, elucidar o bom. Não é que vai esconder o que está ruim, não. Mas se você bota à tona só o lado negativo, não traz coisas boas para a equipe seguir em frente.